Ô! Salve galera! Beleza? Henry na área com mais um vídeo de bosses. Nesse vídeo eu vou mostrar como faz o boss da Warzone 4, o The Baron From Below. Então se tiver curtindo o canal, galera, sempre deixa o seu like, porque como eu produzo conteúdo de graça para vocês, a retribuição que eu tenho é seu like e seu comentário. Isso vai fazer com que a plataforma do YouTube me divulgue. Então quem puder me ajudar, deixa o like que é de graça e vai fazer uma diferença enorme para mim. Quem ainda não for inscrito, se inscreva e galera, ativa o sininho de notificações, quem estiver gostando do canal, para sempre ser notificado com conteúdo novo, porque o YouTube está recomendando muito pouco para os outros, então às vezes vocês perdem o conteúdo. E quem puder, se torne membro do canal para me fortalecer a continuar com esse trabalho. A sua ajuda é muito importante para mim. E quem precisar de Tibia Coins mais barato, link na descrição. É uma forma de ajudar o canal também comprando de um revendedor oficial da Cipsoft, o Tibia For Sale. Bora pro vídeo. Galera, os boss da Warzone 4, 5 e 6 são bem fortes. Se não tiver um time bom aqui, provavelmente você vai falhar ou alguém vai morrer. O The Baron From Below é um boss que pra mim é o que mais precisa estar com a equipe sincronizada. Para poder vir nesses boss da Warzone 4, 5 ou 6, precisa ser level 100 mais para entrar na Gnome Deep Hub e precisa realizar algumas tarefas para ficar com 10 pontos de task. Ou então, vocês podem dar para o NPC 10 Suspicious Device para receber esses 10 pontos. Como comentei em vídeos anteriores de hunts dentro dessas Warzones. Os links da hunt da Warzone 4, 5 e 6 estarão na descrição do vídeo. Após ter os 10 pontos, você precisa entrar nos Energies, que tem próximo de cada teleporte das Warzones, e destruir uma máquina de lava, clicando nela. Feito isso, você passa a ter acesso na Warzone. Após entrar no teleporte que vai para dentro da Warzone, os seus 10 pontos serão gastos, e você poderá entrar e sair quantas vezes quiser em um período de 8 horas. Antes de entrar na sala do boss, precisa fazer uma tarefa final dentro da Warzone 4, que é o desafio dessa Warzone. Antes de chegar até o boss e lutar com ele, vai ser preciso coletar Heavy Crystal Fragment de alguns cristais espalhados pelo local. São 3 tipos diferentes de cristais, cada um com uma chance de conseguir coletar o fragmento. Por exemplo, para o Large Harvestable Crystal, que é o cristal grande, a chance de conseguir pegar um Heavy Crystal Fragment será de 9 em 10. Já a chance de pegar um cristal Rubish será de 1 em 10. Esse cristal Rubish não serve para nada, pode jogar fora. Já para o Harvestable Crystal, que é de tamanho médio, a chance de conseguir pegar um Heavy Crystal Fragment será de 5 em 10. E a chance de pegar um cristal Rubish será de 5 em 10 também. E para o Small Harvestable Crystal, que é o cristal pequeno, a chance de pegar um Heavy Crystal Fragment será de 3 em 10. E já a chance de pegar um cristal Rubish será de 7 em 10. Aqui, galera, é importante que o trabalho seja coletivo, porque o objetivo é juntar 30 cristais. E para isso, quanto mais gente, melhor. Uma observação é que dá para pegar alguns cristais e deixar guardado para a próxima vez que for usar. Portanto, pegue bastante e deixe guardado no DP, para que vocês não percam muito tempo pegando eles depois. Por isso a importância de trabalhar em equipe. Após coletar os 30 fragmentos, basta localizar o Hollow Geode, que fica no sudeste, e usar os cristais nele, fazendo com que apareça um teleporte para entrar no boss. Aqui vem um ponto de atenção. Pule bem rápido no teleporte assim que ele aparecer, porque ele some em 8 segundos. Então quem moscar fica para fora. Bom, estando na sala do boss, a sua estratégia é o seguinte. Ao entrar na sala do boss, vai ter 4 vulcões inativos. Quando eles ficarem com a aparência de um lava hole ativo, eles vão explodir, causando cerca de 1500 de dano de fogo em vocês. Eles explodem um por vez, seguindo um sentido horário. Portanto, dá para evitar a maior parte desses danos que vem dos vulcões, vendo qual dos vulcões vai ficar ativo e ficando longe deles. E alguns segundos depois de entrar na sala, o boss The Baron From Below vai aparecer.
Esse boss ele possui duas formas. A primeira, que é o seu estado normal, The Baron from Below, na qual todos os jogadores devem atacar ele. E a segunda, que é seu estado imortal, The Angry Baron from Below, no qual ele se teleporta para o norte da sala para se alimentar do Organic Matter, que vai aparecer ao seu lado. O melhor local para os Knights ficarem é segurar o boss exatamente aonde ele se teleporta. Assim ele não terá para onde fugir ou ficar virando para os shooters. Existe um chão vermelho escuro ao norte da sala, onde o boss deve ficar atrapado no SQM à direita desse local. Mas como sempre, a gente está em menos players do que o indicado. E não temos Knight o suficiente para atrapar o boss ali. Portanto, tivemos que improvisar. A estratégia que fizemos aqui foi eu, o Knight principal, né, no caso, ficar com o boss nesse mesmo SQM no qual ele seria atrapado, porém, ficar no full Echeta Reis para ele não sair dali. E toda vez que ele se mexer, tenho que colocar ele de volta no SQM. Para quem não for do Knight principal, a sua tarefa aqui é irritar o boss em seu estágio mortal. E quando ele for para o meio da sala para se alimentar do Organic Matter, todos devem atacar o Organic para que o mesmo não seja devorado pelo boss. Os jogadores terão em torno de 10 segundos para matar o Organic. Caso esses 10 segundos passem, o boss terá uma boa parte da sua vida curada. E como o Baron from Below tem bastante vida, é preciso evitar que ele se cure ou então vai ser difícil de matar ele. Então galera, o que vocês precisam saber aqui é que quando nascer o Organic, para de atacar o boss e foca só no Organic. Se não fizer isso, vocês vão falhar. Conseguindo derrotar o Organic Matter, ele vai explodir e virar 4 Aggressive Matter, que também devem ser mortos rapidamente, pois batem bastante. O segredo é os mages deixarem para usar suas UE, menos a de fogo e a de terra, quando o Aggressive Matter aparecer. Além disso, na sala vai ficar aparecendo vários agressivos lavas durante a batalha, que precisarão ser mortas aí rapidamente e mantidas longe do boss, para que não acumulem muito e causem danos extras aos personagens, ou então que realem o boss com seus danos de fogo. Um time de cerca de 15 jogadores de level 350 a mais que estejam bem sincronizados conseguirá derrotar esse boss com tranquilidade. No nosso caso, a gente estava em 9, se eu não me engano. Então tem que ficar alerta em tudo o tempo todo. Um ponto de atenção aqui, galera, é evitar usar dano de fogo a qualquer custo, porque senão vocês vão curar o boss. Ao derrotar o boss e entrar no teleporte, vocês vão ir para uma sala. Nessa sala apenas precisa destruir a proteção da máquina e voltar pelo teleporte para retornar para a Warzone. Destruindo a máquina, o seu quest log vai atualizar. Os melhores loots que caem desse boss são o Mallet Head, que é um pedaço de 3 pedaços necessários para montar o Strange Mallet, que serve para matar o last boss daqui. Dropa aí também um Gnome Shield, Gnome Sword, Gnome Armor e o Plan for a Makeshift Armor, que ao usar você ganha esse outfit maneiro aqui que parece o Lloyd quando você coloca esse outfit com os addons. Esse boss ele pode ser feito de 4 em 4 horas. E caso vocês se organizem, como eu falei de pegar os cristais antes, dá para fazer ele 3 vezes. Porque vocês vão ter 8 horas, para depois ter que pagar mais 10 pontos de task, se quiser entrar novamente. E ficar mais 8 horas. E é isso aí, galera. Deixa o seu comentário sobre esse vídeo, deixa o like para fortalecer e compartilhe o vídeo para seus amigos. É muito importante que vocês façam isso em todos os vídeos, para poder alavancar o canal. Tá bem complicado de trabalhar com o YouTube ultimamente. Então um forte abraço aí pra vocês, galera. Tamo junto e é nóis. Valeu, fui!